Professor, vamos lá. A gente mais cedo falava sobre alguns nomes que já estão circulando, né? Uma lista aí de possibilidades. É possível apontar qual tende a ser o perfil do escolhido pelo presidente Lula? Olha, o perfil a ser escolhido pelo presidente Lula não depende só do presidente Lula, né? Porque esse processo de escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal é um processo complexo, que ele é formado não apenas pela vontade do presidente, mas também pela vontade do Senado Federal. Então, o presidente escolhe o nome, ele encaminha para o Senado Federal, o Senado Federal aprova ou não esse nome, e só depois ele pode ser nomeado para o Supremo. Portanto, precisa, né, ter também uma concordância, você precisa ter um nome que seja palatável para o Senado Federal. Nesse sentido, você se acompanhar os últimos anos, eu escrevi alguns anos atrás um livro sobre esse processo de escolha de ministros do Supremo, né? Esse é um processo que lá atrás, logo depois da Constituição de 88, era muito pouco acompanhado, né? As pessoas percebiam muito pouco a participação do Supremo nas suas vidas e, por consequência, não ligavam muito para quem estava indo para o Supremo. Mas isso ganhou uma atenção progressiva desde 88, de modo que as últimas indicações, né, passaram a ser indicações que as sabatinas levavam horas, as pessoas participam, mandam perguntas para o Senado. Então, em termos de perfil, né, existe uma consideração que precisa ser feita pelo presidente, que não apenas o que ele gostaria, mas também aquele perfil que seria palatável para ser aprovado pelo Senado Federal. A gente já tem, nas histórias de bastidores no passado, né, nomes que eventualmente eram da preferência de um presidente, mas que já se sabia que não tinha condição de ser aprovado. Então, o nome sequer é encaminhado para o Senado. Existem candidatos aí já a indicação, mas acho que esse termômetro, né, do Senado Federal vai ser importante também para a consideração do presidente da República. Professor, teve um ponto que mais cedo a gente abordou com a Isabel Mega, a proximidade das eleições, né? A gente está falando aí de uma indicação que vai acontecer a menos de um ano do pleito. O quanto que a disputa eleitoral ela acaba contaminando esse processo de escolha de um ministro da Suprema Corte? Olha, Carol, a escolha de ministro do Supremo já entrou um pouco também nesse caminho da polarização, né? Vamos dizer, as pessoas já enxergam um pouco essa escolha do ministro como alguém que pensa mais próximo do que pensa o presidente ou pensa radicalmente diferente. Isso é natural, né? A gente herdou o nosso processo de escolha de ministro da Constituição americana. A gente tem um processo extremamente semelhante, pouquíssimas diferenças, mas basicamente o presidente escolhe, o Senado aprova. E é natural que o presidente procure indicar para a corte, né, juristas que compactuem ou que compartilhem, melhor dizendo, né, com uma visão de mundo mais próxima daquela que o presidente tem. Então, num momento, eu diria que hoje em dia não é apenas a eleição que influencia, mas a própria escolha de ministro do Supremo ganha um cunho eleitoral no sentido de que surgem efetivas campanhas, né? As pessoas, perfis diferentes são apresentados para o presidente, interações diferentes são feitas para tentar influenciar o presidente para esse ou para aquele nome. Então, a própria escolha do ministro do Supremo acaba sendo uma campanha, e nessa campanha você tem que olhar para vários atores, você tem que olhar para a sociedade, você tem que olhar para o que o presidente está pensando, você tem que olhar para o que o Senado está pensando, de modo que é uma disputa em si e que certamente é influenciada também pelos ares eleitorais, especialmente porque hoje nós sabemos, quer dizer, um ministro do Supremo não é um oficial eleito que fica no cargo durante um período curto, ele fica por longo tempo, ou pode ficar por longo tempo, né, no Supremo, e o seu pensamento, sua visão de mundo, sua visão sobre o direito, acaba tendo uma influência a longo prazo. Se você tem um juiz mais garantista, um juiz menos garantista, isso tudo faz com que aquela presença dele no longo tempo
na corte acabe gerando uma influência muito grande. Então, na hora da escolha, a atenção dos atores políticos lá passa a ser muito maior. Professor Álvaro Jorge, da Faculdade de Direito da FGV do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor, por essa conversa, inclusive pela ajuda aqui no início da nossa entrevista. Obrigada por essa parceria aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Carol. Prazer falar com vocês. Até a próxima. Prazer foi nosso.